O mercado imobiliário vai passar por mudanças radicais nos próximos meses. E se você é investidor imobiliário ou possui muitos imóveis, é importante entender o que está acontecendo. Com a reforma tributária, os impostos que incidem sobre a venda, o aluguel e até a herança vão mudar. Para alguns, isso pode representar um aumento brutal dos custos imobiliários. Para outros, pode ser uma oportunidade de fazer negócios lucrativos. Diante dessa realidade, fica a pergunta: o que fazer para proteger o meu patrimônio? E é exatamente isso que vamos responder no decorrer desse vídeo. Fica comigo até o final. Desde já, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha com amigos que se interessam por esse assunto. Para melhor explorar esse assunto, estou compartilhando aí na tela com vocês um trecho do e-book aqui do escritório que trata sobre os impactos da reforma tributária no planejamento patrimonial e sucessório, ou seja, muito focado aí no mercado imobiliário. E logo de cara a gente consegue notar aqui, trazer um alerta, em que com a reforma tributária, olha como que pode ficar as alíquotas aplicáveis nas pessoas físicas, nos faturamentos com aluguel e com venda, chegando aí na casa próximo a 40% em algumas situações. E na pessoa jurídica também a gente nota que pode existir aí um acréscimo chegando a quase 20% nas receitas de aluguel e a quase 18% nas vendas, tá? Esse quadro que eu vou mostrar agora para vocês vai demonstrar muito bem, trazer um bom esclarecimento sobre o que nós temos no cenário atual e o que muda com a reforma tributária. Primeiro vamos explorar aqui o que muda na pessoa física. A pessoa física atualmente a gente sabe que tanto no aluguel quanto na venda, ela só está sujeita a imposto de renda de pessoa física. No aluguel, ela vai pagar de 0 a 27,5%, a depender de qual faixa de receita tributável ela vai estar e também quais são as deduções que essa pessoa possui, mas as receitas de aluguel vão variar aí de 0 a 27,5%. E na venda irá ter um imposto de renda que varia de 15% a 22,5% sobre o ganho de capital, que é precisamente a diferença entre o valor da aquisição de um bem e o valor da venda desse bem. A gente sabe que existem situações que garantem uma isenção, mas em caso geral a gente consegue tratar aqui de 15% a 22,5% sobre o ganho de capital. O que é que muda com a reforma tributária? Um primeiro ponto de atenção: a pessoa física passa a ser considerada como contribuinte de novos tributos em algumas situações. Primeiro, vamos explorar em quais situações essa pessoa física pode ser considerada contribuinte desses novos tributos que surgem com a reforma tributária. Desde já, de cara, eu alerto que essa reforma tributária mirou especialmente naqueles que são considerados, digamos, investidores imobiliários, aqueles que de fato exploram o mercado imobiliário com a visão empresarial e obtêm renda com ele. O que é que a reforma tributária nos apresenta nessa condição? Aqueles que, em um período de um ano, obtêm uma renda anual superior a 240 mil com receitas de aluguel originadas de mais de 3 imóveis distintos. Ou seja, se você possui mais de 3 imóveis distintos e se você possui uma renda de aluguel superior a 240 mil reais, você será considerado contribuinte dos novos tributos que surgem com a reforma tributária. Essa é a situação que atinge os aluguéis. Também pode ser considerado contribuinte de IBS e CBS, que são os novos tributos que surgem com a reforma tributária, aquele que realizar a venda ou a cessão de direitos de mais de 3 imóveis diferentes no período de um ano. Ou seja, se você realiza a partir de 4 vendas de imóveis, você será considerado contribuinte desse novo imposto. Uma situação que a gente pode narrar aqui é o caso, por exemplo, daqueles que investem no mercado de leilões, aqueles que compram imóveis para revender esses imóveis e acabam fazendo diversas operações no decorrer de um ano. Esses poderão ser considerados contribuintes desses novos tributos, desde que eles comercializem mais de 3 imóveis no período de um ano. Uma outra condição que caracteriza a condição de contribuinte de IBS e CBS da pessoa física. Aquele que no período de um ano, aquele que realiza a venda de mais de um imóvel construído pelo vendedor nos 5 anos anteriores à venda. Ou seja,
Esse aqui é voltado para aqueles que são investidores no mercado de construção. Aqueles que compram um terreno, sobem uma casa e vendem. Quantos imóveis eles podem vender sendo submetidos simplesmente ao imposto de renda? Até um, no período de 5 anos. A partir do segundo, ele já irá pagar IBS e CBS, que são esses novos tributos que surgem com a reforma tributária, que vão atingir até mesmo as pessoas físicas. E como que fica a situação diante dessa reforma tributária, com essas mudanças? Então vamos lá. Além do imposto de renda e da pessoa física, que não muda nada, a gente ainda não teve uma reforma sobre a renda, então tudo que vem aqui vem como um acréscimo no caso da pessoa física. Ela irá pagar o IBS e o CBS, que são esses novos tributos, em uma alíquota que pode chegar até 8,4%. E no caso da venda, essa alíquota pode chegar até 14%. O imposto de renda permanece como está, né, que é o 15 a 22,5% sobre o ganho de capital, e se acrescenta aí o IBS e o CBS, que pode chegar até 14% do valor da venda, tá? Essas alíquotas de 8,4% e 14%, como que elas foram definidas? Primeiro, não existe ainda uma certeza sobre o valor o valor preciso dessa alíquota. Qual que será a alíquota precisa? O que a gente escuta de boatos políticos é que ela deve ficar ali na casa dos 28%. O que já ficou definido foi que vão existir fatores redutores para o mercado imobiliário. No aluguel, esse fator redutor será de 70% e na venda será de 50%, de forma que a alíquota do IBS e CBS no aluguel irá até 8,4% e na venda até 14% devido a esses fatores redutores. Ah, e por que que pode ser de 0 até 14%? O que é que vai definir isso? O IBS e o CBS, eles permitem a possibilidade de créditos. O que são esses créditos? Fazendo um paralelo aqui para deixar um pouco mais didático, dentro do imposto de renda da pessoa física, por exemplo, a gente tem a possibilidade de deduções, que são despesas que essa pessoa física toma que reduzem ali a carga tributária do imposto de renda que ela tem a pagar. Algo muito parecido vai acontecer aqui. Nesse sentido, as despesas que esse contribuinte possui dentro dessa operação imobiliária, ela pode tomar créditos. Dessa forma, vai reduzir ali a alíquota máxima. A alíquota máxima será de 8,4%, mas será reduzida conforme os créditos que esse contribuinte possui. E como gerar créditos? Créditos são próprios das despesas desse negócio, como, por exemplo, a aquisição de um novo imóvel pode gerar um crédito a esse contribuinte, a construção, a reforma, todas as despesas próprias dessa operação podem gerar créditos para esse contribuinte. Então a gente já nota aqui a necessidade de ter uma organização das movimentações financeiras, especialmente das despesas que esse contribuinte vai possuir. A reforma tributária vem principalmente para gerar uma visão mais profissional desse mercado imobiliário que por vezes acontece dentro de uma pessoa física sem grandes complexidades contábeis, sem grandes registros de movimentações. A ideia aqui é ter uma visão mais formal desse negócio que, de fato, algumas pessoas físicas possuem aí como uma fonte de renda, como uma empresa funcionando dentro da sua pessoa física. Então aqui a ideia é trazer digamos, uma profissionalização desse mercado imobiliário, especialmente mirando aí as pessoas físicas. Existe também mudança para a pessoa jurídica. O que acontece aqui na pessoa jurídica? A pessoa jurídica, primeiro, a pessoa jurídica pode ter diversos cenários. A gente vai restringir aqui a uma imobiliária que está submetida ao lucro presumido, que é comumente o caso das holdings familiares. Essas holdings familiares, elas costumam pagar ali sobre o aluguel imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. E fica numa alíquota final que varia de 11% a 14%, arredondando aqui os números. E na venda, ela também paga imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, numa alíquota que, se não me engano, chega a 6,8%, 6,73%, se não me falha a memória. O que é que muda com a reforma tributária? A reforma tributária vai extinguir o PIS e o COFINS, e passa a existir o IBS e o CBS,
que são esses tributos que eu vinha falando para vocês. Esse novo tributo vai incidir nessa mesma alíquota citada anteriormente, de 0 a 8,4% no aluguel e de 0 a 14% na venda. E no mesmo sentido, o que acontece é que o que vai determinar se essa será uma operação mais lucrativa ou mais onerosa é a gestão de que aquele contribuinte vai ter sobre as despesas que podem gerar um crédito, que irá reduzir a alíquota final. Tudo isso que foi falado já é uma realidade, a reforma tributária nesse sentido já foi aprovada e sancionada no começo deste ano, mas existe um outro ponto que ainda não foi aprovado, que não tem ainda validade, ainda está em debate, que é a reforma que pretende sobre o ITCMD, que é um imposto que incide na doação e também na transmissão causa-mortes. O que se pretende na reforma tributária sobre esse tributo específico? Pretende-se reformar tanto a alíquota como a base de cálculo. Hoje não existe uma uniformidade sobre a alíquota. O estado de São Paulo, por exemplo, cobra 4% fixo sobre o valor que está sendo transmitido de patrimônio. Já que no estado do Ceará, que é de onde eu gravo esse vídeo, as faixas que incidem sobre esse patrimônio a ser transmitido variam de 0 até 8%, a depender do montante a ser transmitido. Então, hoje não existe uma uniformidade, o que se pretende é uma obrigatoriedade sobre a progressividade da alíquota do ITCMD. Mas um outro ponto que chama ainda mais a atenção são critérios mais rigorosos e onerosos sobre a avaliação da base de cálculo, buscando ali uma avaliação mais justa ao valor de mercado do patrimônio que está sendo transmitido. Então, o cenário atual do que se tem em 2025 pode ser muito vantajosa a transmissão do patrimônio comparado ao que nos espera talvez em 2026, muito provavelmente em 2026. Então, esse é um ponto que também ainda não foi aprovado, mas que vale desde já essa chamada de atenção. Essas são algumas novidades que a reforma tributária traz e que também pretende trazer, como no caso do ITCMD, e fica a pergunta e diante dessa realidade, o que fazer para proteger o meu patrimônio, fazer que os meus negócios imobiliários sejam ainda lucrativos ou até mais lucrativos, e como organizar a sucessão do meu patrimônio, caso esse seja o meu objetivo, ainda em 2025. Sobre esse último ponto, como a gente já explorou, 2025 pode ser um ano muito interessante para se realizar um planejamento sucessório, considerando que os critérios de avaliação que serão utilizados a partir de 2026 e também a progressividade da alíquota podem tornar o cenário mais oneroso para a transmissão desse patrimônio. Então, este pode ser um bom ano para se realizar o planejamento sucessório e garantir a preservação do seu patrimônio sem custos tão elevados. Já sobre os outros pontos que a gente conversou sobre o IBS e o CBS, agora a pessoa física sendo considerada contribuinte também desses novos tributos, o que fazer diante dessa nova realidade? Acho que ficou muito claro que a reforma tributária buscou trazer, buscou impor a formalização desses negócios empresariais que aconteciam dentro da pessoa física, considerando a pessoa física também um contribuinte de IBS e CBS. E eu entendo que não existe uma melhor forma para gerir esse patrimônio, gerir as despesas, gerir os créditos que esse negócio imobiliário possui, do que possuindo uma pessoa jurídica, que seria a tão famosa holding imobiliária, porque ali dentro você vai ser bem acompanhado por um contador que vai estar sempre ali registrando e arquivando as despesas daquele negócio, lançando adequadamente os créditos pertinentes e garantindo para você a melhor tributação no caso de aluguéis e venda. Então essa é uma boa recomendação. Trazer de fato maior profissionalismo sobre esse negócio imobiliário por meio de uma holding, por meio da criação de uma pessoa jurídica imobiliária, onde você vai ter uma melhor gestão desse patrimônio, uma melhor gestão dessas despesas, visando assim um máximo lucro da operação imobiliária. Essas são as principais novidades que a reforma tributária traz e que não deixa dúvida de que ela impacta diretamente o mercado imobiliário e não tem como ignorar essa nova realidade. Apresentei aqui para vocês um e-book que o escritório disponibiliza para quem quer entender mais sobre esse assunto. Vou deixar na descrição desse vídeo como acessar esse e-book, que está bem completo, de forma bem objetiva, direta ao ponto, trazendo exemplos práticos e também recomendações
de como encarar essa reforma tributária e sair o máximo ileso possível, sem enfrentar grandes despesas advindas de uma desorganização do patrimônio e da gestão desses ativos. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e peço também que não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos que possam se interessar pelo assunto e te espero no próximo vídeo. Até mais!